Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nós iniciarmos mais um culto de louvor e adoração ao Seu santo nome. Ainda que eletronicamente, virtualmente, nós ainda estamos na quarentena, mas nós louvamos a Deus pela oportunidade e por esse recurso que Ele nos concede, que é a internet. Nós temos a oportunidade de transmitir a sua palavra ainda que virtualmente. Eu quero começar o culto dessa noite lendo a palavra de Deus no Salmo 29. Eu peço que você abra sua Bíblia ou ligue o seu celular para que nós leiamos a palavra de Deus no Salmo de número 29. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Meus irmãos, se vocês observaram na leitura do Salmo 29, esse salmo é o salmo da voz. Por várias vezes, em alguns versículos, a palavra voz vai aparecer aqui na leitura que nós fizemos. Mais especificamente, a palavra voz aparece 7 vezes no nosso texto, falando sobre a voz do Senhor como uma voz poderosa, uma voz soberana. Eu quero convidar os irmãos nesse instante para que nós louvemos a Deus, nós cantemos ao Senhor com o hino A Criação e Seu Criador, de número 10, Inário Novo Cântico. Louve ao Senhor conosco, cantando o hino 10. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, vos adorado a refugir, tu
Nós vamos orar nesse instante, teremos uma oração de intercessão. Nós temos aproveitado os nossos cultos semana após semana, domingo após domingo, para nós fazermos essa oração de intercessão, colocando alguns pedidos diante do Senhor. Nós vamos orar, eu sempre tenho trazido 3 pedidos que julgo eu serem importantes para esses momentos que nós estamos vivendo. O primeiro deles, nós vamos orar pelas nossas vidas, pedindo por despertamento espiritual, para que Deus nos mantenha firme nesses dias complicados que nós estamos vivendo. O segundo motivo é pedindo proteção, para que Deus nos livre dos perigos desses dias violentos e especialmente dessa pandemia da Covid-19 que tem assolado o Brasil e o mundo. E o terceiro pedido, nós vamos orar pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, para que Deus tenha misericórdia de nós como pessoas, como população civil, para que nós vivamos vida tranquila e sossegada. Então nós vamos orar colocando esses motivos, talvez outros motivos que nós lembremos, mas como eu já falei e repito, o trono de Deus não está em crise. Deus reina, Deus governa poderosa e soberanamente. Nós cremos nisso, confiamos no Senhor e por isso nós temos essa bênção que é nós orarmos ao Senhor. Então eu convido você que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Tu és o soberano sobre todas as coisas. Como lemos ainda há pouco no Salmo 29, o Senhor é poderoso, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz despedaçar os desertos, o Senhor tem poder, é grandioso, soberano para cuidar de nós e nos abençoar. Nós queremos, ó Deus, nessa oração de intercessão, colocar as nossas vidas diante do Senhor e do Teu altar, pedindo que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos desperte espiritualmente. Não nos deixa, Senhor, que nesses dias a nossa fé, a nossa vida de intimidade e comunhão com o Senhor venha a se esfriar, mas que nós mantenhamos comunhão contigo, lendo a Tua palavra, orando, tendo intimidade com o Senhor. Desperta-nos nesses dias em que se diminui o amor e que a fé diminui na vida das pessoas. Queremos, ó Deus, também pedir por proteção, por livramento, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todos os mares e perigos que nos cercam, dessa cidade violenta que nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe, que o Teu anjo acampe ao nosso derredor, cuidando de cada um de nós. Especialmente pedimos, ó Pai, por essa pandemia, para que o Senhor esteja nos abençoando, para que esse sofrimento, esse vírus possa passar logo, para que nós voltemos à nossa normalidade e saiamos das nossas casas com segurança, sem medo, com medo de pegar esse vírus tão letal, tão fatal. Que o Senhor esteja nos abençoando e livrando o nosso país e esse mundo dessa pandemia, ó Deus. Que as coisas possam aos poucos retornarem ao seu normal, ou ao novo normal, como algumas pessoas têm falado. Pedimos pelas pessoas que trabalham na área da saúde, os hospitais, abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os cientistas, para que eles descubram uma vacina em breve que seja eficiente para amenizar esse problema da Covid-19. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja consolando aqueles familiares que perderam seus entes queridos, vítimas dessa doença, da pandemia, desse vírus. Consola, só o Senhor mesmo pode dar o consolo necessário para essas pessoas. Nós também, ó Deus, colocamos a vida do nosso país nas Tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, ó Pai, para que como população civil possamos cumprir os nossos deveres, possamos orar pelas autoridades constituídas, todas elas, o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores,
o STF, o Supremo Tribunal Federal, enfim, ó Deus, todas as autoridades constituídas. Abençoa esses homens e coloca no coração deles temor ao Senhor, para que nós vivamos vida tranquila e sossegada, como é agradável ao Senhor. Temos que orar por eles, ainda que não gostando deles, mas esse é o nosso papel, é assim que o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda para que sejamos cidadãos civilizados, conscientes de nossos deveres, responsabilidades e obrigações como cidadãos dessa pátria chamada Brasil e da pátria celestial na qual fazemos parte. Temos nossos deveres, nossas responsabilidades. Colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Ainda pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse momento em que vamos abrir a Tua palavra, lê-la e expor a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o Teu Santo Espírito para que ouçamos a Tua voz, para que a entendamos e especialmente a pratiquemos para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus e pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos nesse instante abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 8. A princípio nós vamos ler apenas um versículo, mas a minha ideia é expor o capítulo 1 nessa noite. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, ligue o seu celular e, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, o seu celular ligado para a exposição que nós vamos fazer dessa passagem. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu quero ler mais uma vez, é apenas um versículo. Preste atenção na leitura novamente, por favor. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Os benefícios de tomar decisões. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Os benefícios de tomar decisões. Meus irmãos, nesse quarto domingo de julho, mais precisamente dia 26 de julho de 2020, é comemorado o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, que nós chamamos de DNA, Dia Nacional do Adolescente. Normalmente se faz uma comemoração, uma programação, faz um culto, algo mais voltado para os adolescentes. Nós não tivemos essa programação devido à pandemia, a esse vírus que tem assolado o Brasil e o mundo, mas nesse quarto domingo de julho é comemorado o Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. Deixa eu falar um pouquinho da história de como surgiu esse dia. A criação da UPA, que nós chamamos de UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, se deu no dia 9 de julho de 1967, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Igreja Mãe, a primeira igreja organizada pelo missionário Ashbel Green Simonton, que chegou no século XIX, mais precisamente no dia 12 de agosto de 1859. A UPA surge no ano de 1967, como eu falei, fruto do trabalho de uma irmã chamada Dorcas Araújo Machado. Ela cria essa sociedade na igreja. Algum tempo depois, alguns anos depois, em 1986, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reunido em Vitória, no Espírito Santo, em 1986, nomeou o primeiro secretário-geral da UPA, o secretário nacional, o presbítero Osael Agostinho Quaresma. Aliás, nós temos um presbítero aqui na nossa igreja, né? Ele vai assistir depois, presbítero Adeildo Quaresma,
e aí tem uma semelhança aqui. Ele foi nomeado pelo Supremo Concílio, presbítero Osael Agostinho Quaresma, para ser o primeiro secretário-geral do Trabalho Nacional com os Adolescentes. Então, a criação se deu em 1967, em 1986, a nomeação do primeiro secretário, e de lá para cá o trabalho tem crescido, tem se fortalecido. E eu quero nessa noite pensar um pouco, por conta do Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, pensar um pouco sobre esse assunto. Nós sabemos que essa é uma fase importante da vida. Alguns até usam a expressão, substituem adolescente por aborrecente. É uma fase complicada, uma fase de tomar decisões. E eu quero pensar um pouco nesse texto, nessa noite, baseado no texto que nós lemos, no texto aqui de Daniel. Pensando nisso, nessa data em que se comemora nacionalmente o DNA, Dia Nacional do Adolescente, eu quero falar sobre os benefícios de tomar decisões. O texto que lemos fala de alguém que entendeu essa questão de se tomar decisões. E Daniel, aqui nesse contexto que nós lemos, provavelmente era um adolescente, alguém saindo da adolescência para a fase da juventude, da mocidade. Alguns estudiosos chegam a dizer que nesse versículo que nós lemos, Daniel 1:8, ele tinha aproximadamente 17 a 18 anos de idade. Portanto, 17 anos, se fosse hoje, se ele tivesse 17 anos mesmo, o Daniel estaria fazendo parte da UPA da nossa igreja pela idade e pelo manual, conforme assim prescreve o nosso manual. Esse é Daniel, um adolescente partindo para a idade da mocidade. Nós conhecemos bem a sua história, e quem me conhece um pouco sabe da apreciação e de como eu gosto desse nome. Não é por acaso que o meu filho se chama Daniel. Desde cedo, quando eu era adolescente ainda, eu já dizia, um dia, quando eu me casar, quando eu tiver um filho, e se for menino, eu quero chamá-lo de Daniel. E assim eu fiz pela graça de Deus. Eu admiro muito a vida desse homem, e a gente vai ver que ele fez grandes coisas, e ele teve um ministério muito longo, muito abençoado pelo Senhor. Só para que você tenha uma ideia, o livro de Daniel está dividido em duas partes principais. Nos capítulos 1 a 6, nós temos a parte histórica do livro. E são 12 capítulos. E a outra metade, capítulos 7 a 12, nós temos a parte profética ou apocalíptica. Então, veja, primeira parte, capítulos 1 a 6, a parte histórica. São histórias que são contadas. E capítulos 7 a 12, a parte profética ou apocalíptica do livro. Daniel é considerado um mini apocalipse do Antigo Testamento pelas formas, pelas visões e revelações que ele tem no livro. O capítulo 1 de Daniel mostra que ele viveu num contexto muito difícil para o povo de Israel. Israel estava vivendo numa situação complicada devido aos seus pecados, a sua desobediência e não andar conforme a vontade de Deus. Eu queria que você, por favor, me acompanhasse aí. Eu quero ler os versículos que antecedem o nosso texto. Daniel capítulo 1, versículos de 1 a 7. Dá para a gente saber mais ou menos o que estava acontecendo. Veja aí, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então você tem aqui a Babilônia, é a senhora, a dona do mundo, e ela vem, invade Jerusalém e a sitia. Quem domina, quem reina lá é o rei Jeoaquim, rei de Judá, que governava no sul. Nessa época é importante lembrar que o reino do norte já não existia mais. O reino do norte havia caído nas mãos de um outro império, o Império Assírio. Em 722 a.C., o reino do norte, as 10 tribos, sucumbiram sob o poder dos assírios. Versículo 2.
O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Deixa eu parar um pouquinho aqui. A ideia do rei era que nessa invasão, o Aspenaz levasse consigo para a Babilônia alguns jovens, alguns rapazes, para serem treinados e para trabalharem na corte de Nabucodonosor, que era o senhor do mundo, rei de um dos maiores impérios que já se levantaram, o império da Babilônia. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho, e ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Agora, veja que interessante aqui, irmãos, no versículo 7, que esses novos nomes que eles receberam é para descaracterizá-los. Eles têm nomes judeus ou judaicos e teriam nomes babilônicos. E os nomes novos que eles receberam eram nomes de divindades pagãs adoradas na Babilônia. Finalmente, nós chegamos no nosso texto, no versículo 8. O versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu fico impressionado com esse versículo, meus irmãos. A firmeza de um adolescente, alguém que tem entre 17 e 18 anos, alguém que está longe de sua casa, distante de seus pais. Eles foram levados cativos pelo rei da Babilônia, e esse adolescente, ele resolve firmemente, ele toma uma decisão. Ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Meus irmãos, nós sabemos que não é fácil tomar decisões. E mais difícil ainda é manter as decisões que nós tomamos. Veja, por exemplo, todo início de ano nós prometemos algumas coisas. Prometemos que vamos fazer regime, que vamos emagrecer, que vamos ler a nossa Bíblia. O pastor Edivaldo tem até o plano de leitura bíblica, 4 capítulos por dia, todos os dias, de janeiro até outubro, com a tolerância dos meses de novembro e dezembro. Mas observem comigo que os dias vão passando e aquelas promessas que nós fizemos, elas vão ficando pelo caminho. E aí esquecemos o regime, esquecemos a leitura bíblica, dizemos que não vamos conseguir ler a Escritura e os nossos projetos vão ficando pelo caminho. O texto diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A pergunta que eu quero lançar para vocês é: por que ele não queria comer a comida do rei e a bebida real? Por quê? Pelo menos 2 respostas nós encontramos. A primeira, ele não queria comer a comida do rei por causa da sua dieta alimentar. Quando nós lemos o Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 11, nós temos uma relação lá descrita de coisas que ele podia comer e coisas que ele não podia comer. O judeu tinha uma dieta alimentar que precisava ser seguida. Então ele não queria quebrar essa dieta. Talvez ele dissesse o que a Bíblia diz sobre isso, sobre comida. E aí ele se lembra de Levítico 11. A segunda resposta é porque a comida era oferecida aos ídolos.
e ele não queria fazer parte disso, comer a comida e a bebida real que eram oferecidos para o rei. O que é preciso dizer aqui, entender aqui, é que servir a Deus não é uma tarefa fácil. Daniel tem entre 17 e 18 anos e ele precisa tomar decisões firmes. Não é fácil servir a Jesus. Deixa eu citar um versículo, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. O Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus 16, 24. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Perceberam que seguir a Jesus, servir ao Senhor, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Isso requer de nós decisão. Portanto, resolver alguma coisa é difícil. Firmemente é mais difícil ainda. E nós precisamos aprender os benefícios de tomar decisões. Eu quero, a partir do versículo 9 em diante, mostrar para vocês. O texto nos apresenta 2 benefícios de tomar decisões. E eu quero falar sobre eles essa noite com vocês. Primeiro benefício de tomar decisões, receber o favor de Deus. Isso está nos versículos 9 a 16. Eu peço que você, com a sua Bíblia aberta, acompanhe o texto, por gentileza. Versículo 9, primeiro benefício, receber o favor de Deus. Diz assim, 1:9 de Daniel. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que me chama a atenção aqui no versículo 9 é que Deus está olhando para Daniel, atentamente para ele, olhando atentamente. Talvez o versículo 9 seja um resultado da postura que Daniel tomou no versículo 8, quando ele resolve firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. No versículo 9 nós podemos perceber o favor de Deus para com Daniel e para com os seus amigos, seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que receberam nomes babilônicos, caldeus. Aqui nós podemos ver a misericórdia, o texto diz, misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Esse chefe, ele era responsável por cuidar desses jovens, da ração, da alimentação diária, durante 3 anos. Esses meninos, esses adolescentes, passando para a fase da mocidade, eles teriam uma faculdade de 3 anos para comparecerem depois diante de Nabucodonosor. Eles estariam na corte do rei, eram jovens da nobreza, homens inteligentes, e o versículo 9 diz que eles alcançam, Deus concedeu misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja, versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Na verdade, esse chefe dos eunucos, ele está com medo e com razão, porque você já imagina se depois de 3 anos, Daniel, seus 3 amigos vão comparecer diante de Nabucodonosor com outros jovens, e já pensou se a aparência deles fosse diferente, se eles estivessem pálidos e não tão robustos e fortalecidos? O rei poderia matar o chefe dos eunucos. Agora, uma coisa que me chama a atenção no texto é que a resolução de Daniel no versículo 8 não o impede de agir com sabedoria. Veja, Daniel era um escravo na Babilônia. Ele resolveu firmemente não se contaminar, mas ele é sábio, ele é estratégico. Ele não chega para o chefe dos eunucos e dizendo, eu não vou comer essa comida, eu não vou beber essa bebida, esse vinho. Veja, ele é escravo, ele não tem opção. Ele tem tato, ele tem sabedoria para agir nessa situação. Nós conhecemos o texto e ele vai propor uma ideia para o chefe dos eunucos.
versículos 11 e 12, por gentileza. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Veja, portanto, ele é sábio, ele é prudente, ele é escravo, ele não pode bater o pé dizendo que não vai comer e nem vai beber. Ele não tem voz, ele é um escravo, ele usa de tato, de sabedoria. Olha, façam um teste conosco, 10 dias, e nos deem legumes para comer e água para beber. Versículo 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Veja que coisa impressionante aqui. É claro que há aqui, por inferência, a providência de Deus. Deus está agindo, Deus está abençoando e fortalecendo esses jovens. A experiência dos 10 dias deu certo, a aparência deles é melhor, é mais robusta, e o cozinheiro-chefe, então, tira a comida, tira a bebida deles e faz com que eles fiquem 3 anos apenas com legumes e água. Claro que há aqui um aspecto da providência de Deus, do favor e do cuidado do Senhor para com Daniel e seus amigos, porque nós precisamos de uma dieta balanceada, precisamos, se fosse nós brasileiros, né, arroz, feijão, uma carne boa, uma saladinha, outras coisas eu nem vou falar que vocês vão dizer depois que não é saudável, mas vamos em frente. Nós gostamos de umas besteiras para comer, mas fiquemos apenas com arroz, feijão, bife, salada, tomate, coisas saudáveis. Nós precisamos de uma dieta balanceada, mas o fato é que, pela providência de Deus, esses jovens ficaram 3 anos comendo legumes, bebendo água, e no final desses 3 anos, a aparência deles é boa. Sabe por que isso acontece? Esse é o primeiro benefício de tomar decisões, receber o favor de Deus. Deus olha com graça, Deus muda o coração do chefe dos eunucos, esse chefe olha com simpatia para eles. E ocorre aqui um exemplo, vocês se lembram, por exemplo, da rainha Ester, quando foi comparecer diante do rei? A rainha Ester manda dizer para o seu tio Mordecai que não é comum que alguém chegue até a câmara do rei. Ela diz assim: intercedam por mim, orem por mim, eu vou comparecer. E tem uma coisa, já tem 30 dias que eu não compareço diante do rei. Se o rei não estender o seu cetro para mim, eu estarei morta. Diz o texto que depois de orar, de jejuar, a rainha Ester vai até o rei e o rei estende o cetro de ouro. Quer dizer, o que foi Ester? Venha falar comigo. Veja, Deus concede o favor. Quando nós tomamos decisões, quando nós o honramos e decidimos fazer a vontade dele. Quando tomamos decisões, Deus concede misericórdia para nós, diante dos homens, diante do Senhor. Lembram-se de Neemias, quando o rei percebe que ele está servindo vinho, a sua aparência não é boa, e ele faz a oração mais relâmpago, mais rápida da história: Senhor, me dá graça, me dá favor diante desse homem. Neemias fala com o rei Assuero, com o rei, e ele concede graça e favor. Quando tomamos decisões que visam a glória dele, que visam a honra do seu nome, Deus nos dá favor diante dos homens. Foi o que aconteceu com Daniel. O segundo benefício de tomar decisões é receber sabedoria de Deus. Isso está nos versículos 17 a 21. Eu peço que você, com a sua Bíblia aberta, acompanhe conosco. A partir do versículo 17, vai mostrar que os 4 jovens
receberam inteligência da parte do Senhor. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens deu o Senhor conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Observem que Deus honrou esses 4 jovens. Quando nós tomamos decisões, nós conseguimos o favor diante dos homens. E quando tomamos decisões que o glorificam, Deus nos dá sabedoria. O texto é claro em nos dizer que Deus deu conhecimento, inteligência e sabedoria a esses homens. Daniel, que no versículo 8 toma essa decisão de resolver firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. O texto diz no versículo 17 que Deus deu visões e sonhos para Daniel. Essas visões e sonhos vão acompanhar Daniel durante a sua vida, durante o seu ministério. Deus vai honrá-lo, vai abençoá-lo. E você vê, por exemplo, no capítulo 2, nós já temos aqui o sonho de Nabucodonosor. Quando os magos, os encantadores, os feiticeiros, quando ninguém consegue interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel consegue. Ele diz, há um Deus no céu que revela mistérios e que pode resolver e decifrar o sonho de Nabucodonosor. Quando tomamos decisões, Deus nos dá sabedoria. O Senhor deu conhecimento, inteligência e sabedoria a esses jovens. Quando nós falamos de sabedoria, me vem à mente um homem chamado Salomão. Nós nos lembramos dele. Eu quero citar um versículo para reforçar aquilo que eu estou dizendo. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. É o pedido de Salomão, veja o que o texto diz. 2 Crônicas 1, 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Observem, Salomão tem a grande responsabilidade de substituir o seu pai, Davi, no trono de Israel. Davi falece, Davi é o homem segundo o coração de Deus, e é Salomão que tem a responsabilidade de continuar, de governar sobre o povo. E o pedido que ele faz para Deus é, Senhor, me dá sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa ou à frente deste povo. Quando nós tomamos decisões que honram a Deus, somos beneficiados. Ele nos dá conhecimento, inteligência e sabedoria. Aconteceu isso com Salomão e acontecerá isso com Daniel aqui no nosso texto em tela. Veja, por favor, versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, esse tempo aqui são os 3 anos em que eles foram treinados na cultura, na língua, nos hábitos, nos costumes. Então veja que já se passaram 3 anos. Versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Versículo 20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu. Observem, meus irmãos, que esses adolescentes no caso, pelo menos Daniel, de 17 para 18 anos, eles comparecem diante do rei 3 anos depois, estudando talvez na melhor faculdade, estando diante do palácio, estando diante da nobreza onde as coisas aconteciam, diante do maior reino, diante do império babilônico, eles comparecem. O rei faz perguntas para eles e eles respondem. Eles são sábios, eles têm conhecimento, inteligência, sabedoria.
Vejam que eles passaram os 3 anos comendo legumes, bebendo água. Por isso, nós destacamos que esse é um segundo benefício de tomar decisões: receber sabedoria de Deus. Sabedoria. Meus irmãos, como nós precisamos de sabedoria. Eu almejo muito isso. Às vezes, a Bíblia classifica como 2 dons diferentes. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. São dons diferentes, capacidades diferentes, habilidades diferentes. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria. Tem pessoas que têm pouco conhecimento, mas têm muita sabedoria. Se nós lermos a Escritura, nós vamos ver lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo está tratando de dons espirituais, ele coloca ambos como dons diferentes. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é uma outra coisa. Deus concedeu, diz o versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Agora, para terminar, você vai ficar impressionado. Às vezes a gente lê o texto e não percebe, a gente lê rapidamente e não percebe a profundidade do texto. Veja o versículo 21. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Essa informação, apesar de ser pequena aqui no texto, na verdade o versículo 21 vai resumir todo o restante do livro. Deixa eu lembrar a você, lá no versículo 1 do capítulo 1, o rei é Nabucodonosor. Agora no capítulo 1, versículo 21, mudou o rei, não é mais Nabucodonosor, agora é Ciro. Observe que no mesmo capítulo nós temos 2 reis. No versículo 1, Nabucodonosor. No versículo 21, Ciro. Deixa eu fazer uma conta com você aqui. Alguns estudiosos falam que entre o versículo 1 e o versículo 21 se passaram cerca de 70 anos. 70. É isso mesmo que vocês ouviram. 70 anos. Agora vamos fazer uma conta aqui. Supondo que Daniel tem 17 anos no versículo 8, quantos anos ele vai ter no versículo 21? 17 mais 70, 87 anos. Vejam, meus irmãos, que Daniel é maior do que a Babilônia, porque antes desses 70 anos a Babilônia vai cair. Quando Ciro é um rei de um outro império, Daniel é maior do que a Babilônia. Sabe por quê? Porque diz no capítulo 1, versículo 8, aliás, capítulo 1, versículo 8, é o versículo principal do livro, é o versículo que resume o livro. Sabe por que acontece isso? Porque ele, com 17 anos, cerca de 17 anos, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Os benefícios de tomar decisões. Observem, portanto, que 17 mais 70, 87 anos, Daniel já tem aproximadamente 90 anos. Sabe o que isso significa? Que Deus nos honra quando nós somos fiéis, quando nós tomamos decisões, quando nós decidimos honrá-lo e viver para a glória dele. Você, adolescente que me ouve, Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano, entenda os benefícios de tomar decisões. Mas não apenas você, adolescente, você, criança, jovem, adulto, idoso, você que me ouve nessa noite. Considere isso que nós estamos falando. Deus honra quando nós tomamos decisões e os benefícios vêm. Nós vimos pelo menos 2 nessa noite. O primeiro deles, receber o favor de Deus. O segundo benefício, receber sabedoria de Deus. A minha oração, meu desejo nessa noite, meus irmãos, é para que nós aprendamos com esse homem, um dos homens mais extraordinários da história da humanidade. Lá no capítulo 10, já no final do livro, vem um anjo e desce para falar com Daniel e diz: Daniel, tem uma mensagem para você. E a mensagem é que você é um homem muito amado lá no céu. Já pensou?
um homem extraordinário aqui na terra e um homem amado lá no céu. O céu gosta de Daniel, ele é amado por lá, por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelo exército celestial, pelos anjos. Daniel, você é um homem muito amado. Sabe por quê? Porque ainda na adolescência ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Meu desafio e a minha palavra para você, para encerrar aqui, é para que vocês e eu entendamos os benefícios de tomar decisões, para que alcancemos o favor de Deus diante dos homens e para que alcancemos sabedoria para lidar em todas as áreas da nossa vida. Como nós precisamos de sabedoria nesses dias de pandemia, de vírus, de desemprego, de violência, nós precisamos tomar decisões que honrem a Deus, que glorifiquem o nome do Senhor, pois Ele vai nos honrar, Ele vai nos abençoar. Nós lemos no Salmo 29, o Deus poderoso, tributai ao Senhor glória e força, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, a voz do Senhor é poderosa. É esse Deus que nos abençoa quando tomamos decisões que o honram e que o glorificam. A minha palavra é isso. Entenda os benefícios de tomar decisões, que assim seja na nossa vida, para a glória do Senhor, que Ele nos abençoe. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse instante, cantando o hino Brilha no Viver, número 320. Peço que você louve a Deus com esse hino de número 320. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas confortar com palavras prendas de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar quantas almas ainda jazem ao redor de ti, na mais total escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Nós vamos orar nesse instante, encerrando o culto dessa noite. Depois impetraremos a bênção e eu peço a sua atenção para os nossos avisos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um culto que prestamos ao Senhor. Te louvamos pelas leituras bíblicas, pelos hinos que cantamos e especialmente pela ministração da Tua palavra.
Obrigado pela vida de Daniel. Obrigado pelo seu exemplo. Obrigado, Senhor, porque nós vimos os benefícios de tomar decisões. Nós recebemos o favor de Deus diante dos homens. Recebemos sabedoria de Deus para vivermos aqui nesse mundo de uma forma que agrada e glorifica o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque às vezes nós achamos que os adolescentes não são capazes de tomarem decisões e Daniel vem para nos provar e nos mostrar o contrário. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ajuda-nos para que nós também tomemos decisões na nossa vida, em todas as áreas dela, decisões que visam a glória do teu nome, que visam a nossa edificação, nosso crescimento. Dá-nos a graça, Senhor, dá-nos sabedoria para vivermos conforme a tua vontade. Nós precisamos de ti, precisamos do teu cuidado, do teu favor, da tua proteção. Ó Senhor, nós queremos também te agradecer pelo Dia Nacional do Adolescente Presbiteriano. Queremos te pedir que o Senhor abençoe os adolescentes da nossa igreja, de todo o nosso país, que o Senhor abençoe esses adolescentes, em que nessa fase difícil de tomada de decisões, de escolha de profissões, de que faculdade vão fazer, que o Senhor abençoe os nossos adolescentes, os livre, os guarde e os proteja de todo mal. Abençoa-nos, ó Deus, pois nós precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, nos proteja. Abençoa, Senhor, essa semana que se inicia, cada dia, segunda, terça, enfim, ó Deus, todos os dias da semana. Que nós possamos glorificar o Teu nome, que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, e que exalemos o bom perfume de Cristo, para que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a nosso Deus e Pai que está nos céus. Louvado seja o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor é, que o Senhor faz, que o Senhor representa na nossa vida. Cuida de nós, ó Deus. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando no final do culto. Quero brevemente dar 2 avisos. Os avisos já são conhecidos, mas eu peço, por favor, que você preste atenção em cada um deles. O primeiro aviso tem a ver com a nossa agenda semanal online. Você já sabe, no domingo, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa escola dominical. Chega um vídeo para você e nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Então, os capítulos que já foram estudados estão na playlist do nosso canal. Se você não assistiu, você pode fazê-lo, está lá no nosso canal. Também no domingo, às 19 horas, nós temos o culto vespertino, onde nós louvamos a Deus, lemos a palavra, expomos a Escritura. Você também recebe esse vídeo. Terça-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico. Nós estamos no panorama bíblico. Toda semana nós temos o desafio de estudar um livro da Bíblia, mostrando uma visão geral do seu conteúdo e do que se trata aquele livro. Então, terça-feira, 20 horas. Na quinta-feira, às 20 horas também, nós temos a nossa reunião de oração online, via Google Meet. Eu quero pedir, por favor, participe conosco. Na última semana, na última quinta, nós tivemos um número bom de irmãos, mas eu peço que você ore conosco, você participe para que a gente o veja, ainda aqui virtualmente, para que nós oremos uns pelos outros, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. O segundo aviso é com relação à conta da nossa igreja. Nós temos sempre falado, colocado o número da conta, a conta está aparecendo aí no seu vídeo. E a minha palavra pastoral e encorajadora é: seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com
um tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, ele vai ajudá-lo. Muito bem, meus irmãos, esses são os avisos, os comunicados que eu tinha para fazer. Desejamos a todos uma boa semana, Deus nos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.